Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Também pedimos aos bons amigos do plano espiritual que atuam em nome do Cristo perante nós, que nos auxilie, seja na proteção do ambiente contra os pensamentos menos elevados que porventura queiram se imiscuir nesta transmissão do Evangelho de Jesus. E por fim, então, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos dá, para que possamos tentar colaborar com aquilo que de melhor conseguimos através da sua própria misericórdia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então, o tema de hoje é de que precisa o Espírito para ser salvo. Está então no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15º, item 1º. E a palestra de hoje ela é essencial, né, como todos os demais temas que são abordados pela doutrina espírita, e esse em particular porque é o que todos nós buscamos, ou seja, essa salvação. O que é essa salvação? Aquilo que nós buscamos nesta existência e, claro, né, nós como espíritos imortais buscamos não somente na existência do corpo físico, mas também quando nós nos encontramos no plano espiritual, que é a chamada felicidade. Então nós vamos hoje trazer então a resposta. Claro que quem nos trouxe foi o Jesus e que nós estamos apenas então repassando essa informação e que está então contido nesse livro que compõe então as 5 obras básicas e fundamentais do Espiritismo, que é a parte moral dos ensinamentos do Cristo. Então, nós vamos ver exatamente isso, né? Que está esse tema de hoje, que está então no tópico Fora da caridade não há salvação, o que é preciso o espírito para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Então aqui no tópico, lá do capítulo 15º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já nos traz já então de antemão justamente a resposta, porque já deixa então bem claro que é através da caridade que se obtém então essa salvação. Mas o que é caridade? Qualquer ato ou qualquer forma de pensar ou qualquer forma de falar, ele é caridade? Nós vamos ver que não. Certo pensador, certa vez, disse o seguinte, que mesmo que ele fizesse todo o bem possível, sem caridade, ou seja, sem amor, né, tudo aquilo não teria valor nenhum. Então, a caridade, ela precede de uma, digamos assim, de ser genuína, de ser autêntica, de ser completa, né? A entrega de uma forma completa, integral. E então, o Cristo, né? Que é sempre o motivo dos nossos, da nossa referência, já há mais de 2023 anos atrás, ele já havia nos contado a seguinte história, que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de seus anjos, separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes,
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito de meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Então, Jesus aqui, inicialmente, nessa parábola, ele, claro, utilizava as figuras que existiam na época. Então, como ele vivia entre camponeses, ou seja, pessoas do campo, que cuidavam justamente de bodes e de ovelhas, que a priori parecem semelhantes, mas que existe uma diferença. Não que um seja melhor e o outro pior, ele apenas toma como exemplo de uma diferença. E que então, quando houvesse um retorno, então, digamos, desse espírito superior, havia então uma separação, né? Ou seja, daqueles que se assemelhavam, mas que não, em si não eram integralmente alinhados a um conceito, seriam separados dos outros, que apenas teriam a semelhança, mas que integralmente não emanavam, né, aquela característica. Então, ou seja, as ovelhas, que então o símbolo, né, representavam ali, naquele exemplo que ele trazia, o símbolo da mansuetude, né, da humildade, da paciência, da caridade e do amor. Então, estes sim seriam os benditos do Pai. Enquanto os bodes, que já são mais agressivos, que são mais revoltados, né, ou que dão essa aparência, né? Então, estes então seriam separados. Não fala na parábola que seriam destruídos de forma alguma, apenas que haveria uma separação. E que então, trazendo para nós, né, esse estudo no sentido espiritual, o que o Cristo quis dizer é que apenas os espíritos que estivessem então já conscientes de si mesmos, da sua característica mais interior, que é o amor, porque se somos filhos de Deus e Deus é todo amor, logo então nós somos amor em essência. Nós somos caridade em essência. E aqui utilizamos a palavra caridade e amor quase que como sinônimos. Embora, claro, a caridade ainda seja filha do amor. Mas, se somos caridade em essência e descobrimos isso em nós mesmos e passamos a emanar de dentro para fora essa caridade, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, então nós estaríamos em alinho ao pensamento de Deus. Ou seja, que se faz através das suas leis, as leis de amor e caridade. Então nós estaremos em alinho. Por isso, então, seríamos então benditos do Pai e poderíamos entrar então nesse reino, né, que foi preparado desde o início do mundo. Ou seja, esferas espirituais mais elevadas. Então nós teremos, né, à medida que evoluirmos, principalmente espiritualmente, né, mas intelectualmente também, essa possibilidade de deixarmos essa roda de reencarnações no plano material e passarmos, como espíritos, a habitar esferas espirituais mais elevadas. Enquanto aqueles que se assemelham a terem bons comportamentos, né, ou seja, que estejam ali alinhados com a lei de amor e de caridade, mas que a menor prova ou a menor expiação demonstram justamente a sua essência. Não estão ainda inteiramente conscientes do seu potencial de caridade e acabam cometendo desalinhos às leis de Deus. E até mesmo aqueles que nem
se apresentam como tais, né? Ou seja, muito menos ainda demonstram, tentem, pelo menos, aparentar, digamos assim, serem pessoas caridosas. Então, a estes também se inclui aí a questão dos bodes, não é? Então, Jesus ele faz essa distinção e ele dá o exemplo de como que, então, aqueles que entraram nesse reino o conseguiram pelo mérito próprio. E ele diz o seguinte, porque desde o início do mundo, né? Porque eu, aí ele fala, porque eu, ali no final dessa frase, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive doente e viestes me ver. Estive na prisão e viestes me ver. Então, ou seja, Jesus então ele mostra para nós alguns exemplos de muitos outros da expressão da caridade em termos de atos, em termos de falas, em termos de pensamento. Que aqueles que então moverem as suas vidas nesse sentimento, nesse pensamento de misericórdia do próximo, de benevolência para com o próximo, resumindo, de caridade para com o próximo, então estes obterão então a salvação. A salvação de si mesmos. Porque todos nós trazemos as nossas dificuldades morais. Ora é o egoísmo, ora é o orgulho, muitas vezes ambos os casos. Então, quando nós conseguimos, né, o bom combate, que é justamente contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições morais, é que nós vamos então nos descobrindo e exteriorizando todo o bem que jaze dentro de cada um de nós, através então da caridade, por esses exemplos que o Cristo fez e deixou como ensinamento para nós. E aí então, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no Evangelho, os justos, né, que seriam então aqueles que entraram no reino né, que havia sido preparado desde o início, disseram então ao Cristo, Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E aí então que o rei respondeu o seguinte, eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Ou seja, nós geralmente temos aquele pensamento de que eu amo Jesus, Jesus foi uma pessoa boa, é um espírito elevado, é um espírito bondoso, então eu faria tudo para Jesus, porque ele é uma pessoa boa. Ok, mas só que é limitado, né? Porque se nos apresenta justamente alguém contrário ao Cristo, então vamos supor uma pessoa que nos calunia ou que nos persegue, então a estes nós não devemos fazer nenhum bem? E é justamente o contrário que o Cristo nos ensina, né? Ou seja, estes são também os mais pequeninos dos irmãos de Cristo também, né? Porque ele se coloca na família universal, mas não especifica se somente dos bons ou somente dos maus, não.
Ele se coloca como um irmão mais velho, claro, né? De todos, independentemente de como estejam moral e intelectualmente. Então, se alguém nos bate a porta e nos solicita um pedaço de pão, ou se nós passamos na rua e vimos alguém sem um agasalho, ou se nós ficamos sabendo de alguém que tenha sido preso, independente até mesmo se conhecido ou não, um parente que esteja no hospital, ou um estranho que muitas vezes não tem com quem contar como visitante, porque muitas vezes os familiares moram longe e não têm condições financeiras para visitá-lo. Tudo isso são oportunidades que nós temos justamente do exercício da caridade, que é o que traz a salvação de nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra a nossa indiferença. E Jesus, então, não especifica quem é. São todos. São os mais pequeninos de meus irmãos, como ele mesmo falou. E aí, então, dirá em seguida, aqueles que estiverem à esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, né, ali está equivocado, e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, ou seja, aqui é para, digamos, os bodes, né? Então, aqueles que passaram pela existência material, que tiveram oportunidade do exercício da caridade e que não realizaram. E o pior, para aqueles casos em que propositalmente não quiseram realizar a caridade. De repente, até receberam o ensinamento da importância da caridade, mas ainda assim não o fizeram, não o praticaram. Então, o Jesus reserva, então, né, ele informa de que para estes, no plano espiritual, não haveria, digamos, um conforto muito grande, não é? Aí poderíamos perguntar, mas poxa, mas como que pode, né, o Cristo, né, um Espírito enviado por Deus, né, que foi tão assim caridoso, que foi tão manso, né, brando, até mesmo nas palavras, como é que ele pôde usar esse exemplo? Ora, nós temos que entender que nós estamos imersos, contidos numa lei chamada ação e reação, ou causa e efeito, onde se eu, trazendo para o exemplo da agricultura, né, onde você tem a sementinha, vamos dizer assim, do limão, ou do milho, ou do feijão, se você planta, você vai colher um desses itens. Agora, se eu não planto a caridade, ou seja, se eu não pratico a ação da caridade, no futuro, não adianta eu querer colher a reação da caridade, porque ela não foi plantada. Então, logo, ela não está, né, passível dentro da lei de ação e reação. Então, é por isso que estes que renegaram o auxílio ao próximo, através não somente da prática exterior de um bem, então, ou seja, a entrega de um bem material ou até mesmo financeiro para auxílio do próximo, mas principalmente da entrega de algo muito mais interior, que são as atitudes, por exemplo, o perdão, a indulgência, a misericórdia, que são também expressões da caridade e que também nós devemos plantá-la durante a nossa existência. Então, é por isso que o Cristo deixou bem claro, olha, pensem bem, reflitam bem, porque se não houver vamos dizer, essa plantação, essa sementeira do bem durante a sua existência material, no futuro, então, você pode haver de vivenciar aquilo mesmo que você
estabeleceu para si mesmo, o seu universo, né? A sua vida será aquilo que você fez dela. É claro que aqui nós não queremos, porventura, né, caso haja alguém aqui que pense que esteja no final da existência e que, após refletir, tenha considerado de que não fez todo o bem que podia e com isso cair no equívoco de uma tristeza. Não, não é esse o objetivo. Até mesmo porque nunca é tarde para nós fazermos o melhor de nós mesmos. E nós também não sabemos quando será a nossa desencarnação. De repente, muitas vezes pensamos que seja breve, mas não. De repente ainda leva 30 anos, 40 anos, sei lá, de repente 80 anos. Então, nós não sabemos. O mais importante é o seguinte: se reconheço que até o momento na minha existência não tenha feito todo o bem que hoje eu já sei que eu posso fazer, então comecemos agora. Né? Como o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier certa vez nos ensinou, que comecemos agora e façamos um novo fim. Então é isso que importa. Então comecemos exatamente agora a fazermos o nosso melhor, né? Que nós vamos então conseguir não somente, digamos, cobrir todo o nosso passado de ausência do exercício da caridade, como começarmos hoje a plantar todo esse amor que um dia nós colheremos através da lei de causa e efeito. É claro que nós não devemos fazer isso com o intuito de já pensarmos quando e como vamos receber. Não devemos praticar a caridade como se estivéssemos de posse de uma caixa registradora, né, e já computando ali o que devemos de receber ou não. Mas pelo simples fato, pelo prazer de justamente proporcionar o bem, que é o motivo que deve nos mover. O resultado, Deus trará através da sua lei de ação e reação. E que certamente virá, mas que é algo que nós não devemos nem sequer até mesmo pensar a respeito. E aí, então, diz aqui no Evangelho, né, que nós vamos continuar aqui na palestra, e se levantou um doutor da lei. Doutor da lei são os sábios, hoje os doutores, né, os pós-graduados, mas basicamente isso, um doutor da lei. E lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? E aí então que respondeu Jesus: Que é o que está escrito na lei? Então olha só como Cristo usa a inteligência, porque ele reconheceu no doutor da lei justamente que ele já sabia a resposta do que estava escrito na lei e que ele mesmo sabe que está correto. Não precisava ele, digamos, responder do conteúdo dele, né? Bastava utilizar esse método para que justamente o doutor da lei fixasse a resposta por si mesmo. E ali, então, Jesus continua: Como lês tu? E aí, então, o doutor, respondendo, né, afirmou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a tua... aqui está escrito duas vezes. E de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é então que Jesus retorna dizendo o seguinte: Respondeste bem, faze isto e viverás. Então, aí entra então esse mesmo doutor da lei, que ainda não satisfeito por não ter, vamos dizer assim, pego Jesus ali numa suposta contradição, e questionou então ao Cristo o seguinte: mas então quem é meu próximo?
E aí que Jesus explica o seguinte, né? Toma a palavra e responde assim. Ele conta uma outra parábola. E essa parábola dizia o seguinte, que descia de Jerusalém para Jericó um viajante. Então ele estava lá caminhando, quando de repente uma turba, ou seja, um grupo ali de salteadores, e esse nome, salteadores, é uma expressão antiga do que hoje nós chamamos de ladrões. Então um grupo ali de ladrões roubaram esse viajante, tomaram-lhe todos os pertences e, não satisfeitos, digamos assim, espancaram, né? Bateram nesse viajante, causando-lhe então muitos ferimentos, deixando-o praticamente semi-morto ali no local. E se evadiram do local, né? Foram embora. Aconteceu o seguinte, que nessa mesma trilha, ou seja, nessa mesma estrada da época, passou então e viu justamente esse viajante estendido ali, um chamado sacerdote. O que era o sacerdote? O sacerdote, na época do Cristo, eram então as autoridades religiosas, eram os doutores da lei também, podemos dizer assim. Ou seja, eram as pessoas letradas, conhecedoras da primeira lei de Moisés, das demais leis civis também, e que, embora já aparentassem todo esse cabedal de filhos de Deus, ao mesmo tempo, na vida real, na vida cotidiana, os seus corações estavam longe da caridade. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o sacerdote ele simplesmente viu ali a situação, mas com medo dos ladrões retornarem, ele simplesmente vai embora, deixa lá o homem abandonado à própria sorte. E aí então passou um outro, denominado levita, que era também uma outra, digamos, um outro agrupamento, né, entre os hebreus, e que também viu a situação daquele viajante, mas que evitou cuidar daquela pessoa devido às suas considerações pessoais de cunho religioso. E também simplesmente abandonou aquela pessoa, até mesmo, né, que morresse ali daquela forma. Agora, o Cristo conta também o seguinte, que passou um terceiro homem naquela estrada e que viu então aquela pessoa naquela situação, e esse homem era justamente um samaritano. Quem eram os samaritanos? Era um outro agrupamento, um outro grupo, né, dentre os hebreus. Os hebreus, que hoje constituem o povo judeu, eles tinham várias, não é etnias, é como se fosse grupos sociais com determinadas características. E a dos samaritanos em particular, eram os considerados hereges. Eram aqueles que não cumpriam certos preceitos que os outros grupos de hebreus cumpriam à risca. Mas só que muitas vezes esses preceitos eram puramente de atos exteriores, mas que no fundo dos seus corações e nas suas atitudes, nos seus pensamentos diários, nas suas falas diárias, estavam justamente em contradição àquilo que tanto primavam no outro, né, naquelas questões de manifestações exteriores. Já os samaritanos não, né? E com isso eram considerados então como foras da lei ou hereges, né? Mas nessa parábola, o Cristo conta o seguinte, que foi justamente esse samaritano que parou a sua viagem, porque ele também estava se dirigindo a um outro local que passava por ali. Ele foi aquele único que parou,
prestou os primeiros socorros, então, àquela pessoa e fez mais do que isso, né? Então, ele desprendeu do seu tempo, ele desprendeu até mesmo, veja, como na foto mostra, da sua água, né, que ia utilizar para si mesmo. Então, olha só ali exemplos de desprendimento e de caridade e de salvação, que esse samaritano deu exemplo. Trabalhou por aquela pessoa que ele até mesmo nem conhecia, nem sabia quem era. Né? Ele não sabia se era um publicano, ele não sabia se era um romano, ou ele simplesmente, e também não perguntou, ele não perguntou a questão da opção política dessa pessoa, ou da opção sexual, ou da pessoa, enfim, nada. Ele não perguntou absolutamente nada. Ele simplesmente auxiliou, né, aquele outro ser humano que naquele momento necessitava de um auxílio de alguém. E depois disso, ele foi além ainda. Ele levou no seu próprio cavalo até uma estalagem, pagou pela hospedagem e disse então ao atendente da hospedagem que prestasse todo o auxílio, né? Então que levasse comida, que cuidasse daquele enfermo e que ele retornaria então mais tarde e pagaria todos os custos que fosse excedente ao combinado ali na hospedagem, né? E ele cumpriu isso depois, claro, né? Mas então nós vamos ver através desse exemplo do que o Cristo deu aqui, justamente do que precisa ser feito para a nossa salvação. Que não basta nós simplesmente conhecermos as leis de Deus. Não basta nós conhecermos o Espiritismo, no seu sentido de termos lido os livros, né? Ou de termos visto as palestras na internet, espíritas, ou outros conhecimentos de cunho ético e moral. Não. É fundamental o exercício da caridade, não somente através de atos exteriores, então, dar um dinheiro, prover um alimento, auxiliar um doente, mas também e fundamentalmente através dos nossos pensamentos, palavras, né, e sentimentos que se referem no sentido moral, ou seja, do perdão, né, da compreensão, da paciência, que esses também são formas do exercício da caridade e do amor. E aí então Jesus arremata, né, para aquele que havia tentado o tentar, o seguinte, né? Então ele pergunta lá para o doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com o pobre homem. E aí Jesus diz, né? Muito bem, então vai e procede tu de igual maneira. Então, ou seja, Jesus então nos ensina, assim como ensinou aquele intérprete da lei, justamente o que é necessário ser feito para a nossa salvação, que é misericórdia, que é amor ao próximo, auxílio ao próximo nas necessidades. Isso é fundamental. Então é isso, olha, a nossa própria irmã aqui, Madre Teresa de Calcutá, exemplificou na sua vida o que o Cristo havia ensinado e que ela, compreendendo, passou a vivenciar, ou seja, a emanar de dentro de si para o mundo exterior. Caridade, ali, ó, auxiliando, né, a quem precisa, prestando o melhor de si para o outro, para a promoção do bem-estar do outro. Então é isso que então traz a salvação, traz a felicidade que todos nós tanto procuramos e que na matéria nós não encontramos de forma plena.
Nós podemos, de repente, trabalharmos e comprarmos aquele carro novo, ou aquela casa nova, ou termos lá no banco uma quantidade de recursos financeiros, que pode nos trazer uma certa felicidade, mas ela é temporária, ela passa. Né? Enquanto o exercício do amor, da caridade, ele preenche o espírito em si mesmo. Então, traz a verdadeira felicidade que nada arrebata. Nós podemos ter um carro simples, morarmos num lugar simples, porém limpo, adequado, e praticarmos a caridade e sermos felizes como nenhum homem já o foi na face da terra. Né? Vide o exemplo de Chico Xavier. Toda aquela simplicidade, humildade, e era feliz. Por quê? Porque praticava a caridade, praticava o amor ao próximo. Então, caridade e humildade, nesse exemplo do Cristo, quando ele fez questão de lavar os pés dos apóstolos, e aqui, como sempre, nós não devemos compreender no sentido, digamos, físico, né, como se nós devêssemos lavar os pés de alguém. Não. O que Jesus quis dizer aqui é que servir o próximo, essa é a maior grandeza de todos. Né, que gera o quê? Humildade. Isso é importante. Então, caridade, humildade, esses, então, são o que gera a salvação, o que gera a nossa verdadeira felicidade, que vai fazer com que esses sorrisos maravilhosos que nós estamos vendo aqui, eles permaneçam nos nossos rostos para sempre. Não será aquele sorriso breve, né, de uma conquista material, mas que ao passar das semanas, ao passar dos dias, ou às vezes ao passar de alguns anos, pode ser, mas ela passa. E aí depois a gente quer mais ou quer outra coisa. E a gente fica ali, então, sempre querendo algo no sentido material, que por um momento breve, né, e às vezes também, não somente de forma material, mas também de comportamentos, né? Então, é a fama, é o poder. São outras formas também que estão, digamos, relacionadas às questões materiais, que muitas vezes a gente busca, de repente consegue, por um tempo nos deixa com a aparência de felicidade, mas que logo então nós queremos mais, porque aquilo já não nos satisfaz mais intimamente. Agora, o amor e a caridade, esses sim. Estes são diferentes. E aqui nós nos remetemos a uma outra história contada pelo Cristo, que certa vez havia uma mulher, também samaritana, e ela estava coletando água de um poço. Então, Jesus ele se senta ali à beira desse poço e pergunta à mulher o seguinte: dá-me de beber. E aí a mulher responde, né? Mas como que você não tem, enfim, o aparato, tal, fala alguma coisa ali. E aí então Jesus diz para ela o seguinte: que aquele que beber daquela água terá sede, mas daquele que beber da água que ele traz, ou seja, do conhecimento que ele traz, este nunca mais terá sede. Isso é uma verdade, porque, novamente, o Cristo aqui não quis dizer no sentido físico. Nós não podemos interpretar nada do que Jesus fala no sentido puramente das palavras, né? Na questão literal. Tudo que ele disse tem digamos, um fundo espiritual que nós temos que extrair. É justamente o que nós estávamos falando. A água do mundo é justamente tudo aquilo que traz digamos, aquilo que sacia momentaneamente. Então, é a juventude, é o poder, é o dinheiro, é a vaidade, é a fama,
é o poder, são as considerações, são os títulos, é o orgulho, é o egoísmo. Tudo isso por um tempo, ele sacia, né, a sede da alma. Mas que, ao passar do tempo, aquilo gera mais sede. É como se bebesse a água do mar. Por um tempo, ele dá a sensação de que matou a sede, mas logo em seguida, a sede se amplifica. E assim sucessivamente. Agora, o seu evangelho, que traz justamente o conhecimento das leis de amor e caridade, este sim, este é a água que sacia a alma, de uma forma tal que nunca mais terá sede. Então, a salvação está justamente aí, no exercício, então, da caridade, do amor, nas suas nuances, que são muitas. Então, já o egoísmo, né, que é essa água do mundo, e o orgulho, o motivo, então, de perdição. Então, quando foi dito lá no começo da palestra de hoje, né, quando o Filho do Homem vier, o que aconteceu foi um quadro que foi traçado, relativo, então, à questão do chamado juízo final, que não se deve ser interpretado também ao pé da letra, porquanto não haverá um dia específico onde haverá, então, uma espécie de julgamento de todos e o final dos tempos. Não, isso não existe, né? Esse juízo final se faz, se nós formos ver, todo santo dia, onde cada espírito, ao desencarnar, haverá, então, justamente, estará de frente com a sua própria consciência e daquilo tudo que tenha sido realizado na sua existência. E ali, então, esse espírito vai ter contato justamente com o que foi em alinho às leis de Deus e o que não foi em alinho a essas leis, né? O que esteve, então, dentro da lei de amor e caridade e o que não esteve. Então, tudo aquilo foi uma figura alegórica, né? Justamente que ele precisou usar essas imagens chocantes, né, para poder impressionar as pessoas da época que ele viveu, que basicamente só conheciam ali o mundo material. Hoje, passados aí já mais de 2 milênios, nós já temos uma certa impressão, já é muito se falado sobre as questões do plano espiritual, de como que é a vida, não é? Na nossa verdadeira existência. Agora, na época não, só se tinha o quê? A figura, né? Só tinha o conhecimento, basicamente, do que era material. Então, ele precisou utilizar justamente dessa figura, né? Do chamado juízo final. E que, então, nesse julgamento, né, que não é dessa forma, com o que está aqui na figura, isso aqui é só uma representação, mas que não é, dessa forma que funciona. O que, então, o Cristo, na verdade, quis dizer é o seguinte, que o que vai ser solicitado é uma única coisa, a caridade que foi praticada. Então, ou seja, a caridade, ela é o elemento, então, de salvação. E o interessante aqui é observar o seguinte, né? Que Jesus, então, ele coloca o samaritano, que é considerado herético, mas que o que foi o único, então, que efetivamente praticou a caridade para com o próximo, né? O amor para com o próximo. Veja que interessante que o amor aqui, que ele foi emanado, né, através da caridade, e que já o ortodoxo, né, ou seja, aquele todo conhecedor das leis, e que ao mesmo tempo faltou com o exercício delas, ou seja, com a efetivação delas no dia a dia. Então, isso significa para nós o seguinte, que não importa os nossos títulos, o quanto de dinheiro que nós temos no banco,
quantos bens materiais temos registrados em nossos nomes. Isso tudo é secundário. Por quê? O que efetivamente importa é o que nós fazemos de nós mesmos no sentido do tempo que nós temos, que nós aplicamos. Nós restringimos a nossa existência somente no sentido material, nas buscas e na manutenção do que é físico unicamente? Ou nós também, além, claro, de buscarmos o necessário para a vida do corpo e o excedente desse tempo, então, aplicarmos justamente no exercício da caridade, então, é o que verdadeiramente importa. E o que será contado para nós quando nós retornarmos ao plano espiritual. E aqui é interessante, né, que Allan Kardec tem uma frase muito famosa que ele disse o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Então, olha só que interessante, né? Ele não considera, portanto, que a caridade é apenas como mais uma condição para a salvação, mas como a única. Então, resumindo toda a palestra de hoje, a caridade é, então, a única forma de salvação. Que nós, então, venhamos, né, a pensar o seguinte, e se nós fôssemos, por exemplo, aqui, os órfãos, que recebêssemos a visita de uma pessoa amiga que estivesse ali para nos prestar alguma benfeitoria, um sorriso, uma atenção, uma conversa fraterna, uma oração, brinquedos, de repente, né? Um teatro para as crianças, para alegrá-las, uma alegria, um contentamento, compartilhar o tempo com elas. Como é que nós nos sentiríamos? Certamente que bem, não é mesmo? Então, logo, se nós fizermos isso, esses outros espíritos se sentirão bem. Não é? Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. Ou as viúvas, né, nas suas necessidades, né, não ficaríamos felizes se alguém, então, até mesmo um desconhecido, não precisa ser da família, não é? Uma pessoa, simplesmente, olha, eu sei que ali existe uma viúva que enfim, cuida das crianças e que precisa de auxílio. Né? Vou perguntar lá como pode fazer para ajudar e prestar um auxílio, seja material, enfim. Isso é justamente o que vai auxiliar esse espírito e todos os demais que estão ali. Há uma frase que eu acho muito correta, que diz o seguinte, o mais forte deve trabalhar pelo mais fraco. E isso é uma bem de uma verdade. Né? Porque o mais forte já se encontra em condições justamente de auxiliar. Então, a este é pedido, então, é solicitado que ajude aquele que se encontra numa situação fragilizada. Isso é justiça. E também é caridade. E que todos nós, então estamos sendo convidados justamente a esse exercício da caridade em nossas vidas. Que é, inclusive, algo que tanto o rico quanto o pobre podem fazer. Ah, mas como assim? O pobre, né? Aquela pessoa até mesmo um mendigo que se encontra na rua, pode fazer a caridade? Pode. Pode. Ora, vamos supor que ele receba um pão e do seu lado exista um outro mendigo passando também necessidade. Ora, se ele repartir esse pão ao meio e entregar metade àquele de seu irmão que se encontra ao lado, ele está realizando caridade.
Então, o que nós vamos observar é o seguinte, como Deus é maravilhoso, né? Porque Deus, ele cria as leis, então ele criou, quando ele criou a vida tal qual nós a conhecemos, ele estabeleceu a lei de caridade. Mas, ao mesmo tempo, ele provém os meios para que cada um possa justamente exercer aquela lei, provando a sua inteligência e a sua justiça. E também, claro, né, o seu amor. Então, todos nós temos condição. Tanto o rico, que muitas vezes não é só porque ele é rico que a caridade deva ser exclusivamente no sentido financeiro ou material. Claro que é importante, né, que ele possa investir no social, seja através do investimento em empresas que possam gerar empregos, que possa bem remunerar os seus empregados, para que possa, por fim, movimentar a economia. Também, caso queira, de investir mais diretamente ainda no social, através de obras caritativas. Mas não é só isso. É solicitado ao rico, assim como ao pobre, também a caridade no sentido moral. Então, é o perdão das ofensas, é a compreensão da ignorância do próximo. Ou seja, são atitudes caridosas que não dependem de recursos financeiros, que dependem apenas do interior, de uma atitude, de uma vontade que vem da alma, que vem do espírito, de compreender o outro, de relevar a atitude menos nobre e menos bondosa que o outro teve para consigo ou para com outrem. Então é isso, né? Isso também é caridade e que todos nós podemos fazer, independente do país que nascemos, independente da cor da pele, independente dos recursos financeiros que venhamos a obter ou não, independente de tudo, né? Nós temos essa possibilidade. Cabe a cada um de nós, através da nossa vontade, de realizá-la. Por isso que o exemplo aqui mostra muito bem, né? Tanto o pobre quanto o rico pode praticar a indulgência, assim como o rico e o pobre pode também perdoar. Então, isso os nivela perante Deus. Todos nós estamos nivelados na mesma condição perante Deus. Pode ser que no mundo, ou seja, no plano material, haja essas diferenças de considerações. Então, um tem um status social acima ou abaixo, uma condição de uma residência aqui ou acolá, mas no tocante, então, a Deus e a lei de amor e caridade, não. Aí nós estamos todos na mesma condição e na mesma possibilidade do exercício dessa caridade. E que ela não precisa ser grandiosa, né? Ou seja, então eu devo fazer como o Cristo fez, de perdoar toda a humanidade. Não, não é isso. Até mesmo porque nós não temos ainda essa capacidade do Cristo, não é? O próprio Chico Xavier nos disse o seguinte, que Jesus ele não pediu que nós escalássemos o Everest ou fizéssemos grandes coisas. Ele simplesmente nos pediu para que nos amássemos uns aos outros. Então nós, na nossa condição ainda muito pequenina, no sentido moral, intelectual, não precisamos ter esse pensamento de, vou perdoar como o Cristo. Não, o Cristo é um espírito, um outro espírito, numa condição evolutiva, moral, intelectual muitíssimo maior do que a nossa, que ele conseguiu se conhecer através do seu próprio esforço e que chegou a esse patamar, e que nós aqui, né, que estamos muito atrás, nós estamos ainda no caminho ainda de fazermos a mesma coisa, ou seja, de nós
pelo nosso próprio esforço interior, na renovação íntima, na reforma íntima, constante, de nos melhorar. E que nesse nossa pequenez, nós vamos fazer o nosso melhor. É isso que nós devemos nos preocupar. Então é aquela análise diária que nós devemos fazer de como é que eu pensei hoje, como eu senti hoje com relação ao próximo, o que eu falei para aquele que conviveu comigo naquele dia. E colocarmos isso numa balança. E essa balança, claro, é o Evangelho do Cristo. Comparando-a e verificando se estiveram em alinho, então, aos preceitos do Cristo, ou seja, às leis de Deus. E então, se caso não estiver em alinho às leis de Deus, eu sei que ali eu preciso me melhorar. E realizar, então, o bom combate, ou seja, procurar me esforçar em não mais cometer aquele mesmo equívoco. Agora, se estava em alinho às leis de Deus, então aí eu posso aperfeiçoá-la cada vez mais. Então, é isso que nós precisamos fazer, justamente para, então, amplificarmos a caridade, e exercermos a caridade nos nossos dias, aqui na matéria, que é o que gerará a nossa salvação, ou seja, a nossa felicidade. Então, aqui a caridade material ela é importante, mas a caridade moral, dentre muitas que nós poderíamos citar, que é recomendada por todos os espíritos superiores, inclusive o nosso querido Chico Xavier, que traz a mais importante de todas aqui, que é a questão do perdão. Tanto é verdade que essa caridade moral, ela foi o que o Cristo mais assim deixou para o final, né? Apesar que toda a sua existência ele também deu exemplos dela, mas que ele fez questão de mostrar que era a mais importante de todas, que nós poderíamos conseguir aqui como espíritos encarnados, que é a questão do perdão. Tanto que na cruz, prestes então a desencarnar, após ter recebido toda espécie de, digamos, de agressão, tanto física quanto moral, traições, tudo, o que ele faz antes de desencarnar? Ele faz uma oração por todos aqueles que estavam o perseguindo. Então, que a caridade moral, através do perdão, este é a mais importante. E aí vem, então, Chico Xavier e dá alguns outros exemplos, né? Então, quando ele fala lá, olha, esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Depois traz aqui um outro, né? Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Então, ou seja, atestando tudo o que o Cristo havia dito, principalmente na passagem em que ele diz o seguinte: ele foi questionado por um dos apóstolos por quantas vezes ele deveria perdoar, se era apenas até 7 vezes. E provavelmente o apóstolo estava se dirigindo aí à questão dos dias da semana, né? Muito provavelmente. Mas aí que o Cristo vem e diz, não perdoarás apenas 7 vezes, mas 77 vezes 7 vezes. Ou seja, o Cristo termina a frase, o ensinamento com vezes, ou seja, ele não fecha numa quantidade fixa, né? Ou seja, é para todo sempre, né? Sempre que for necessário, mesmo que seja da mesma pessoa. Porquanto, então, não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então, mesmo aquelas agressões que não são necessariamente físicas, mas que muitas vezes nos doem muito mais do que uma agressão física, que é o quê? É a fofoca que porventura nos tenha sido dirigida, aquela maledicência, né? Aquelas piadinhas de baixo calão a nosso respeito, enfim,
muitas outras expressões, né, que possam nos atingir moralmente. Então, o Cristo, ele nos diz justamente isso, né? Olha, expresse a caridade através da oração. E ali, né, quando ele fala lá, ó, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mas só que isso tudo, né, o que nós temos falado até agora sobre essa questão, então, da caridade como salvação, né, como que traz felicidade para nós, esse exercício, então, do amor, ele requer o quê? Renúncia de nós mesmos. O que, infelizmente, está muito pouco em voga nos dias atuais, a questão da renúncia. Todos estão tão preocupados, tão fechados nos seus próprios interesses, que não estão permitindo justamente que a caridade seja feita porque não querem renunciar aos seus gostos pessoais, às suas atividades, ao seu orgulho de si mesmo, né? Do que os outros vão pensar de si mesmo, das suas considerações que não toleram ser manchadas. Então, é necessário, para que a caridade seja emanada de dentro para fora, justamente essa renúncia de nós mesmos, que no sentido material, ele se faz através, por exemplo, aqui são só alguns exemplos, de deixar aquele um capítulo da novela durante a semana, né? Porque afinal de contas, por exemplo, se nós nos propusermos a nos dirigirmos a uma instituição promotora de caridade e que sirva refeições aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, ora, materialmente é impossível eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Então, mesmo que eu queira assistir aquele jogo de futebol, eu não vou poder fazê-lo, porque eu preciso me dirigir fisicamente, então, até essa instituição e, posteriormente, até a entrega desses alimentos aos necessitados, perdendo, então, entre aspas, né, esse referido jogo. Então, ou seja, é essa renúncia. Aos mais jovens, né, de repente, é aquela balada de final de semana que vai ser necessária para poder se encontrar, seja no centro espírita, seja no templo, seja na igreja, para realizar o estudo do Evangelho, por exemplo, ou aquele aparelho novo, né, que a gente vai passar horas ali aprendendo sobre o funcionamento e tudo, mas que de repente eu preciso deixar pelo menos um pouco isso de lado para que eu possa estar estudando enfim, um conhecimento nobre e edificante, ou praticando algum outro bem numa atividade, de repente, voluntária, seja ela qual for. Então, ou seja, aqui são apenas exemplos de que sem renúncia não é possível realizar o bem. Então, ou seja, a gente precisa renunciar um pouco de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa energia, do convívio com aqueles que nos são caros. Muitas vezes nós vamos precisar deixar a nossa família. Não é para todo sempre, é por alguns instantes. Ou seja, a gente precisa deixar um pouco do que nós consideramos como alegria para que nós possamos realizar a caridade. E aqui, quando nós citamos esses exemplos, tudo é equilíbrio na vida. Não queremos dizer que vamos, do dia para a noite, deixarmos tudo aquilo que nós gostamos da nossa vida e nos integrarmos numa vida, né, de caridade 100%. Ora, mas não há equilíbrio ali, né? Por quê? Porque nós vamos precisar do nosso trabalho material para gerar a riqueza necessária para o nosso próprio sustento. Então, veja que há ali o quê? Deus não pede, né, o desequilíbrio, ele pede o equilíbrio. Então, sim, nós vamos ter o nosso dia, o nosso momento para trabalhar, nós vamos ter o nosso momento de lazer, que está na lei de Deus, que é a lei justamente do descanso, do repouso, né? Mas, ainda assim, nós teremos um excedente de tempo, de energia, de condições. E é esse excedente
que é nos solicitado, então, que nós investamos no exercício da caridade ao próximo que necessita. E que essa caridade, ela também não é solicitada exclusivamente nesses instantes. Claro que não. A todo momento nós somos convidados ao exercício do amor através da caridade. Mesmo estando no exercício do trabalho, ou na escola, ou na rua, nós também temos condição de exercer e devemos para a nossa própria salvação, para a nossa própria felicidade. Então, o que nos é pedido para que nós possamos justamente ter esse desprendimento, essa renúncia de nós mesmos, para que nós possamos também de deixarmos de ser tão egoístas, tão narcisistas, a ponto de estarmos tão assim concentrados exclusivamente sobre a nossa pessoa. Então, ou seja, tudo para mim, ou seja, a minha aparência, ou o meu status, ou o meu dinheiro, ou seja, todas essas questões que geram exclusivamente sobre si mesmos. Então, com essa renúncia, a gente passa a ter um pouco menos dessas preocupações voltadas exclusivamente a nós mesmos. E passamos, então, a nos preocuparmos também com o próximo. E isso é que traz a verdadeira felicidade, né? A caridade, então, a salvação. Para não sermos indiferentes com relação àqueles de nossos irmãos e irmãs que necessitam de amparo, né? E não sermos também aqueles que, pela indiferença, né, passam adiante e depois dizem o seguinte: não, olha, eu não fiz nenhum mal para aquele irmão que estava ali. Então, se eu não fiz nenhum mal, pronto, eu estou quites com a lei de amor e caridade. E aí, então, vem, né, já aqui na Revista Espírita, que também é uma das obras ali que Kardec produziu durante todo o processo da codificação espírita, onde ali diz o seguinte, né? Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas somente por isso que não fazem o bem denotam a sua inferioridade. Então, ou seja, mesmo aqueles que com a indiferença têm a oportunidade de emanar caridade, mas não o fazem, não pensem que, digamos, por isso estejam quites com a lei de amor e caridade. Não. Ou seja, o amor ele pede a sua ação, a sua efetividade constantemente. E não esse jogo de em cima do muro. Não faço o bem, mas também não faço o mal. Isso, em realidade, já é um mal. Por quê? Porque dá espaço ao mal de se amplificar. Ou seja, é uma ausência do bem. Então, esse em cima do muro, ele não existe. Ele é o mal em si. Mas eu me encontro então nessa condição aí, olha, que você falou. Geralmente eu me esquivo mesmo. Se eu vejo alguma situação que pode me afligir, então tudo bem, eu não faço mal para ninguém, mas também não me atrevo a fazer algum bem ali na situação. Eu devo então desistir? Então nem pensar então a respeito aí do que foi falado de caridade, né, de indulgência, que é uma filha da caridade. Não, né, de forma alguma. Mas por quê? Bom, é simples, né? Então nós devemos começar, já que de repente muitas vezes eu não consigo perdoar o meu próximo, porque perdoar é uma arte, basicamente falando, né? Não é tão fácil assim. Muitas vezes a gente pensa que, tá, tudo bem, eu não vou fazer nenhum mal para aquela pessoa, mas também não quero bem, ou se eu souber que aquela pessoa está bem, eu vou ficar mal, vou ficar com ciúmes. Bom, isso então não foi perdão genuíno, né? Então, mas como é que eu vou fazer? Então eu vou lá e ficar lambendo os pés da pessoa, isso é perdão? Também não, né? Então
Então, o perdão é o quê? Sim, eu reconhecer que estou diante de um irmão, uma irmã que pode se equivocar, tanto quanto eu me equivoco, e aí é necessário uma autoanálise para ver se também eu já fiz a mesma coisa com o próximo, né? E nós vamos perceber que muito provavelmente nós já também cometemos o mesmo delito para com um outro. E considerando isso, então, entendermos de que nós estamos todos basicamente no mesmo barco, né? E que necessitamos desse perdão, porque lá na frente eu também vou necessitar. E compreender que ninguém é perfeito. E esse perdão, então, é dar essa outra oportunidade para que a pessoa, de repente, possa se melhorar, mas que se ainda não melhorar, não tem problema. Apliquemos o Evangelho 70 vezes, 7 vezes e continuemos. Mas que, mas puxa vida, olha, não tem jeito, eu não consigo nem olhar para a cara daquela pessoa. Tudo bem, faz parte, muitas vezes, do nosso processo evolutivo. É o nosso estado em que nós nos encontramos. O que eu posso fazer então? Ora, eu posso orar. Porque a oração também é caridade, também é amor. Então eu posso orar. Se fisicamente o meu coração não bate fisicamente ali quando está perto daquele outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, então eu posso começar com uma oração, pedindo forças a Deus, que me ajude nesse processo de perdão, né, que eu não guarde mágoa, que eu não guarde rancor, que essa oração possa chegar àquele outro espírito e que possa produzir algum bem, e que eu tenha capacidade posteriormente de me sentir feliz pelo bem que porventura tenha chego àquele outro espírito. Né? Então fazer essa oração já é o começo. Né? Até mesmo porque Jesus, se nós estudarmos a sua passagem aqui, né, através dos evangelhos, enfim, toda a sua parte biográfica, nós vamos observar que ele foi o que mais orou continuamente nos relatos que nos foram deixados de quando o Cristo estava aqui encarnado entre nós, ele orava constantemente. Ora, a pergunta que fica é a seguinte: se Jesus foi o espírito mais evoluído, né, é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, no plano material, encarnado, ora, imaginemos nós o quanto nós precisamos orar. Então fica aí a dica, né, do que nós precisamos fazer então para iniciarmos pelo menos na caridade. É isso aí, imaginemos nós, não é mesmo? Quanto que precisamos, quanto necessitamos orar. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, estamos então completando aqui a palestra de hoje e ela, resumindo, diz isso: caridade, tal a única forma de salvação. Que nós tenhamos essa certeza. Esse é o convite de hoje. Né? Quem faz é Jesus, que através do seu evangelho deixou bem claro isso, através dos seus exemplos, de que é ela, a caridade, que é o amor também, né? A única forma, então, de salvação e de verdadeira felicidade que todos nós buscamos para a nossa existência. Tá ok? Então, nós gostaríamos de desejar muita paz para todos, agradecer por nos ter acompanhado até aqui esse momento. Alguns recados finais antes de nós nos dirigirmos à oração de encerramento. Utilizamos, então, como bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza que nos dá força, que nos dá conhecimento para a realização dessas palestras. Também as imagens que foram coletadas na internet foram consideradas de uso gratuito e incluídas aqui nessa apresentação. Caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso encontrem algum equívoco doutrinário ou até mesmo gramatical, nos avise no e-mail. E
por fim aqui, gostaríamos de recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que se encontram na internet, principalmente no site de vídeos. Basta digitar o nome completo ali no campo de pesquisa, que são palestras muito boas, né, consoladoras e instrutivas à luz da doutrina espírita. Alguns aqui já desencarnados, mas, bom, pensamos assim, que importa, não é mesmo? O mais relevante é que o conteúdo que deixaram para nós, que nos traz, então, justamente esse conhecimento aí do Evangelho. Caso algum palestrante ou orador nos esteja aqui assistindo nesse momento, que não se encontre aqui relacionado, nós pedimos desculpas, muito provavelmente nós não o conhecemos, por isso que não está aqui. Mas de repente nos envie lá também no e-mail, e nós vamos fazer uma análise, e se estiver então dentro da proposta do Espiritismo, nós incluímos posteriormente. Então, por fim, nós gostaríamos de convidar a todos a estarmos então unidos em pensamento e em sentimento, para nós fazermos então a nossa oração final. Sendo assim, nós rogamos então a Jesus, aos bons amigos, que então possam levar até o Criador, o nosso Pai, a vibração de hoje, a oração de hoje, em que nós pedimos então, do fundo dos nossos corações, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades, principalmente aqueles que materialmente dispõem de tudo, mas que lhes faltam justamente esse conhecimento do Evangelho de Jesus, ou seja, o conhecimento do amor e da caridade, da importância do exercício da caridade, que se encontram fechados nas suas ambições, nas suas preocupações exclusivamente materiais, que embora muitas vezes ganhando cada dia mais moeda sobre moeda, ou bens sobre bens, mas que no fundo dos seus corações se encontram profundamente infelizes e insatisfeitos. A estes, em particular, hoje, nós vibramos para que possa chegar até estes a salvação, o conhecimento da salvação, melhor dizendo, que é justamente então a caridade, que possa fazer com que toque os seus corações e que, ao executarem a caridade nas suas vidas, possam encontrar a verdadeira felicidade. Nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações aos bons amigos por mais uma vez estar aqui conosco e nos ter auxiliado, nos ter intuído, para que nós tenhamos concretizado então mais essa palestra. E rogamos por fim a Deus que possa nos permitir estar aqui numa próxima oportunidade e darmos prosseguimento então aos estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.